o assunto agora é a estiagem, minha gente. O estado do Piauí ele convive, em regra, com uma situação, uma regularidade de chuvas fora do padrão. Você tem aqui uma quantidade de chuvas, principalmente na região semiárido, que é menor do que as médias nordestinas. Só que o pessoal que estuda, que acompanha o serviço de meteorologia no estado do Piauí concluiu é que mesmo onde chove mais ou menos, a quantidade de chuvas foi menor. Isso pode comprometer a produção agrícola no nosso estado. Vamos trazer aqui algumas informações que dão a você uma ideia dessa redução no nosso volume de chuvas. Primeiro, os efeitos disso. A colheita de grãos do Brasil, isso no Brasil inteiro, vai ser afetada por essa redução no volume de chuvas. A soja terá recorde estimado em 135 milhões de toneladas, 8,8% superior à produção da safra de 2019 e 2020. Aí você me pergunta, sim, Jorge, você disse que era a seca que estava castigando. Muito bem, duas questões. Primeiro, que esse valor de 8,8% poderia ser um crescimento maior se não tivesse o problema da soja, o problema da estiagem. E o outro problema mais grave é que a safra de grãos, o milho, que é plantado ali no intervalo da colheita, o feijão, que é plantado também no intervalo da colheita da soja, isso vai ser impactado, vai ter uma menor produtividade por causa dessa estiagem. Vamos aí às próximas informações? Os cereais, por exemplo, previsão de 96,4 milhões de toneladas e uma redução de 6% sobre a produção 2019-2020. Então, os prejudicados foram aquelas safras que estão sendo plantadas no intervalo da produção de soja. Por quê? Porque com a estiagem demorou mais tempo para tirar a soja do campo. Demorando mais tempo, quando você vai plantar o milho naquela mesma área, por exemplo, já está fora da janela, do prazo normal de plantio. Então, mais do que a soja, os prejudicados foram os cereais. É um efeito da estiagem. E tem um dado que nós vamos colocar aqui na tela que mostra o impacto das chuvas no nosso estado do Piauí. O quanto é que se esperava de chuva e o quanto choveu? Olha só, vou trazer aqui a informação para você. Isso aqui é de janeiro de 2021 e aí eu vou explicar o gráfico. Isto aqui em vermelho é a quantidade de chuvas que estava sendo esperada na região norte do estado do Piauí em janeiro de 2021. Estava esperando isso aqui de chuva. Sabe quanto que choveu? Choveu esse pouquinho aqui, ó. Olha a diferença. Quantidade de chuva esperada, a quantidade que choveu. Aqui em verde é a diferença entre o que choveu e o que era esperado chover. Olha só o quanto de chuva não caiu na região norte do estado, o quanto de chuva não caiu na região centro-norte no mês de janeiro. Estava sendo esperado essa coluna vermelha de chuva aqui, ó. Caiu só esse azulzinho aqui. Então, a redução foi muito além do que se esperava. A quantidade de chuvas foi muito além, caiu muito mais do que o que se imaginava. Aqui no sudoeste, no estado do Piauí, fica mais na região dos Cerrados, é o sudoeste do estado do Piauí. Esperava-se um volume de chuvas aqui representado no gráfico vermelho. Caiu só esse azul. Olha só o quanto deixou de chover em verde. A mesma coisa no sudeste também. Então, é a situação das chuvas em janeiro. Nós temos aí o mês de fevereiro. Olha aí, fevereiro, que é normalmente um período em que chove mais, houve aí sim um respeito às expectativas, né? Esperava-se que chovesse aqui em vermelho, a quantidade de chuvas foi até superior. Olha aí, cresceu essa quantidade na expectativa. E você pode ver que em fevereiro os números foram todos positivos. A faixa verde está toda acima da média, trazendo aí a ideia de que em fevereiro as expectativas de chuvas foram cumpridas. O mês de março houve uma redução também, veja só. Mancha verde vai para baixo das expectativas. Esperava-se essa grande quantidade de chuva aqui no norte, caiu menos e isso aconteceu também no centro-norte, no sudeste e no sudoeste do estado do Piauí. Nós temos mais, olha, em abril também quebrou expectativas. Olha como foi no norte do estado, a quantidade de chuvas esperadas e a quantidade de chuva que caiu. Bem menor do que aquilo que se imaginava. Tudo isso vai apontando para o cenário crítico que o estado do Piauí está vivendo. Tirando fevereiro, o resto dos meses todos, maio, também foi um mês de quebra de expectativa na quantidade de chuvas. E aí, gente, como é que isso vai se comportar? Nós temos um outro gráfico que mostra a maneira como as chuvas escassas estão se comportando por aqui.
Olha só, aqui é um mapa do Nordeste do Brasil, né? Nós temos aqui a região Nordeste, indo além, na verdade, chegando até o Sudeste e parte do Centro-Oeste brasileiro, tá? Nessa região no mapa, trazendo uma ideia do monitor das secas do Brasil. Vamos concentrar aqui no estado do Piauí. No estado do Piauí, no mês de abril, havia seca moderada em toda essa região e seca fraca na região norte e na região aqui extremo sul do estado. Quando você vai aqui para o mês de abril de 2020, aliás, com abril de 2020 lá, aqui é abril de 2021. Se você comparar com abril de 2020, veja, olha como nós tínhamos boa expectativa de chuva, representada aqui por essa parte branca. O tempo naquela oportunidade estava muito mais favorável do que hoje, nesse abril de 2021, que está muito mais amarelo do que o ano passado. Isso mostra como as chuvas estão castigando o estado, a falta de chuva está castigando o estado do Piauí. Eu vou trazer informações com a repórter Gorete Santos, que está ao vivo. Gorete Santos, esses números, esses dados, eles apontam para o fato irreversível de que o Piauí vai ter um período de estiagem maior do que nos últimos tempos? Olha, Joelson, infelizmente a previsão é de que sim, pelo menos em relação ao ano passado, né? O que está por vir, infelizmente, é de previsibilidade pior, sim. A gente vai trazer mais informações com a Sônia Feitosa, meteorologista da SEMAR, sempre colabora conosco aqui na TV Cidade Verde, né? Trazendo as explicações para essas mudanças e também para as perspectivas. E aí a gente começa, Sônia, na verdade, tentando fazer uma avaliação, né, desse quadro que o Joelson apresentou. A gente teve em fevereiro um dado positivo, mas em relação à média, a maioria dos outros meses, né, não se confirmou, teve chuvas abaixo. A gente tem uma explicação para isso? Boa tarde. Boa tarde, Gorete, boa tarde, Joelson, boa tarde, ouvintes da TV Cidade Verde. Como já foi bem explanado pelo Joelson, realmente as chuvas se comportaram abaixo da média em quase todo o período chuvoso, salvo novembro, que choveu bem, que é quando começam as chuvas, choveu acima da média. Daí a expectativa do agricultor, do produtor, em plantar e achar que teria um bom resultado. Fevereiro foi levemente também acima da média. Fora esses 2 meses, as chuvas foram bem abaixo da média, o que caracteriza já um prenúncio ruim para a agricultura, por exemplo. Já para os reservatórios, depende muito da quantidade da chuva, do dia da chuva e como aquela chuva acontece. Felizmente, em termos das nossas reservas hídricas superficiais, aos açudes, nós não estamos numa condição tão ruim, está até uma condição satisfatória. Então, assim, por que essas chuvas foram abaixo da média? Isso aí nós já prevíamos desde o início. Na realidade, achava-se que tinha laninha. Sim, tinha laninha. Mas o laninha só para o Oceano Atlântico, nós aqui, ela não define sol. Então, nós tínhamos a condição de laninha, mas a mais importante seria o Oceano Atlântico Sul, e essas águas estavam muito frias comparando com a média. Então, por conta do não aquecimento satisfatório das águas do Atlântico Sul, nós tivemos chuvas abaixo da média. Quanto ao prognóstico para a seca nesses meses subsequentes, bom, a gente sabe que ninguém faz mais previsão de chuva, até porque já se encerrou o período chuvoso no estado do Piauí, então não se faz mais previsão para chuva. Agora, os efeitos desse acumulado de sempre chuvas abaixo da média, reflete sim numa seca maior, porque a temperatura vai começar a aumentar, já está aumentando, a umidade relativa do ar está caindo, os ventos agora vão se tornar mais frequentes e tudo isso contribui para aumentar a taxa de evaporação e, por conseguinte, tornar toda a nossa vegetação, nosso solo, nossa atmosfera mais seca. Então, provavelmente, aquele tipo de cultura que dependeu dos últimos meses de chuva, essa sim vai ser prejudicada. Ou seja, tem um impacto, infelizmente, né, para a agricultura e para a gente, né, para as pessoas. Aquele sentimento de calorão também no BR-Obró, ele pode ser mais intenso do que nos anos anteriores?
A previsão climática para nós aqui do estado do Piauí é de que nós vamos ter, nesse período agora, temperaturas variando de normal a acima da média, e isso em quase todo o Piauí. Agora ela vai ser maior ainda assim, acima da média na região norte do estado. É onde não há uma previsão de tendência de aumento de temperaturas acima da média. Mas nada excepcional que venha fugir daquilo que nós já estamos acostumados. Agora, vale ressaltar que, como nós estamos num período seco agora, a umidade está baixa, poucas nuvens nós temos agora presente. Se nós temos pouca nuvem, nós vamos receber muita carga de energia solar, a superfície vai ficar bem aquecida e no fim do dia esse calor vai de volta para a atmosfera e resfria a superfície. Por isso também, a partir de agora, nós vamos sentir as madrugadas mais frias. A noite quente, mas as primeiras horas da manhã vão ser mais amenas as temperaturas. Obrigada, Sônia Feitosa, viu, pelas informações aqui ao Jornal do Piauí. Vamos aproveitar, né, este mês, até o mês de julho, que tem uma temperaturazinha mais amena, né? Como a Sônia estava falando, friozinho, aquele do início da manhã, bastante gostoso, porque daqui a pouco já chega o BR Broi aí, todo mundo já sabe como é que é, né?